Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pega Essa Visão. Hoje eu quero iniciar esse episódio te fazendo uma pergunta. Você tem tempo para Deus hoje, agora, neste momento? Não para mim, não para minha convidada, mas para Deus. O tema vai muito direto aos nossos corações para nos fazer refletir. Será que estamos tendo tempo para Deus? Será que estamos sabendo lidar com o tempo de Deus? Com o nosso tempo a gente sabe lidar, pois a gente programa tudo. Mas e o tempo de Deus? Será que estamos conseguindo lidar com tudo isso? Vamos parar e refletir um pouco sobre esse tema. Há tempo para todas as coisas. E para isso eu trouxe uma convidada muito especial e quero que vocês conheçam, a minha amiga e irmã Yasmin. Seja bem-vinda. Oi, malta, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Yasmin Rabelo. Eu sou aqui do Ministério Plenitude Braga e estou muito feliz em poder receber esse convite do Jason, poder estar aqui prestigiando esse podcast que tem com certeza alcançado a vida de muitas pessoas, assim como tem tocado muito ao meu coração através dos testemunhos e das palavras que ele vem trazendo aqui para nós. Então espero que esse seja mais um podcast que venha edificar a sua vida, assim como tem edificado a minha. E Jason, obrigado pelo convite mais uma vez. De nada, é uma honra para mim ter você aqui. E vamos deixar de perder tempo. Trocadilho. E vamos descobrir o que Deus tem para falar conosco através do tempo. Vamos deixar de conversa? Vem comigo. Vem. Como eu falei, vamos deixar de perder tempo e vamos trazer à tona aquilo que Deus ministrou em seu coração. E esse tema é um tema muito forte, não é? Sim. Porque define toda a nossa vida de hoje, não é? Correria, a gente às vezes não tem tempo para Deus, às vezes a gente não entende o tempo de Deus. Como Deus ministrou esse tema no seu coração? Bom, esse é um tema que tem sido ministrado no meu coração há muitos anos, há mais de 10 anos. Deus tem tratado isso comigo sobre tempo. Mas especificamente nesse contexto que eu tenho vivido agora, nós temos vivido num mundo muito imediatista, onde as pessoas acham que as respostas têm que ser imediatas, os desejos têm que ser atendidos, né, de forma imediata. Eu falo isso porque eu sou mãe de três crianças, né, de 3 filhos de idades totalmente diferentes. Eu tenho uma adolescente de 17, eu tenho Rafa com 12, eu tenho a Luísa com 6, mas todos eles, em fases diferentes da vida, esperam que eu os responda e os atenda de forma imediata. E eu tenho percebido que nós, cristãos, temos esse problema. Nós queremos que as nossas orações sejam respondidas de forma imediata, sem perceber que o nosso tempo de hoje, agora, imediatista, não é o tempo de Deus. Nós temos que aprender a respeitar esse tempo. É forte isso aí. Você vive, na verdade, 4 tempos. O seu, o da Luísa, o do Rafa e o do Gabriel. Não, e 5, e o do Carlos, né? Porque ainda tem um marido. Isso. 5 tempos para saber lidar com todos eles. Isso. E esse tema veio através de um versículo, não é que você falou? Isso. Traga esse versículo para que a gente possa desmanchar ele e entender o que a palavra de Deus vai nos fazer entender sobre esse tema. Amém. O tema que nós estamos trazendo hoje se encontra lá em Eclesiastes, no capítulo 3, e eu quero ler do 1 ao 8, que diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Esse versículo aí é forte. Você lê nesse versículo, essa passagem, na verdade, não é? Sim. O que ela... Vamos começar por você. Podíamos debater esse tema aí, mas eu quero começar por você. Esse versículo, o que ele define na sua vida? É uma trajetória, né? E quando Deus começou a tratar esse tema comigo, de um tempo para todas as coisas, que foi lá atrás, na minha gestação do Rafael, no ano de 2012, 2013, ele nasceu em janeiro de 2013, o Senhor começou a tratar comigo
sobre esperar o tempo dele, sobre entender o tempo dele. Porque não foi só o nascimento de Rafael, né? Nesse ano eu tive a perca do meu pai, a perca do meu avô, que foi quem me criou. O Rafael nasceu em circunstâncias delicadas, porque ele foi um bebê prematuro de 28 semanas. Ele nasceu com 900 gramas e 39 centímetros. E hoje eu consigo perceber que ele nasceu porque eu não consegui esperar o tempo certo para agir em uma determinada situação. Que situação é essa, Yasmin? Todas as minhas gestações eu tenho uma perca muito grande de cálcio. Isso aconteceu na gestação do Gabi, aconteceu na do Rafa e na gestação da Luísa. Só que na gestação do Rafa foi muito delicado. Por quê? Porque na perca do cálcio, o dente ele fica muito frágil, meus dentes ficavam muito frágeis e eu perdia os dentes. E nisso eu perdi um dente, o dente se fragilizou, eu perdi o dente, ele quebrou e ficou só a raiz mesmo, e eu sentia muitas dores. E eu precisava esperar um determinado tempo para poder fazer um procedimento cirúrgico e extrair aquele dente. Só que a dor que eu sentia era muito maior do que entender que não era o tempo certo de arrancar aquele dente e que arrancando aquele dente naquele momento que não era propício, eu ia ter consequências e eu ia passar por isso. Não foram consequências fáceis, porque foi o nascimento de um filho, né, de forma muito prematura, e o Senhor começou a tratar comigo ali naquele momento. Também foi o momento em que eu tive o meu primeiro contato com a igreja cristã, e a igreja começou a me apresentar esse modelo de enxergar que as coisas não deveriam ser no meu tempo, mas sim num tempo determinado por Deus. Ele é interessante, não é? Porque Deus declarou um tempo de gestação, Sim. 9 meses. Sim. E você... 40 semanas, isso. Por não suportar o processo de Deus, passou o tempo de Deus e foi no seu tempo. E isso gerou consequências. Sim. Consequências que eu carrego até hoje, na verdade, através da vida do meu filho, porque o Rafa nasceu extremamente prematuro, né, com muito baixo peso. Ele passou 13 dias na UTI, nós passamos 62 dias no hospital. Da UTI ele foi para o Canguru, que é um ambiente onde nós ficamos mesmo com um bebezinho dentro da bolsa, em contato direto com o nosso corpo, para que com o nosso calor ele consiga ganhar peso. E eu passei lá mais de 45 dias no Canguru com ele, até ele conseguir atingir 1,650 kg e ir para casa. E só então em casa, depois do teste do olhinho, foi que ele foi diagnosticado com retinopatia em grau 3. Ele nasceu 100% cego, né, com 100% de descolamento de retina. E tudo aquilo era proveniente de uma ação que eu tomei na hora errada. E trazendo para os dias atuais e para o que a malta aí vive, o processo custa. O processo ele é doloroso. E nós não queremos passar pela dor, sem entender que a dor é o que nos amadurece, é o que nos fortalece, que nos faz buscar a intimidade com Deus, né? E nós precisamos entender isso. E por não entender, nós queremos driblar esse processo, o tempo de dor, nós queremos diminuir esse tempo tomando decisões próprias. E isso nos gera consequência. Ah, Yasmin, então você quer me dizer que Deus te castigou? Não foi um castigo, foi uma consequência de uma atitude tomada no momento errado. Eu poderia ter esperado mais algumas semanas para extrair aquele dente e ter seguido a minha gestação tranquilamente. Mas a dor que eu passava em meio àquele processo não me deixava raciocinar que aquilo poderia ser um percalço para antecipar um parto prematuro e trazer consequências que o meu filho carrega e vai carregar o resto da vida. Isso é o que traz consequências para nós hoje, não é? A gente não entender a vontade de Deus. E esse seu testemunho aí nos faz refletir justamente nessa ferida, eu digo assim. Porque muitas coisas ruins que a gente vive hoje é consequência de decisões nossas. Sim. Porque não temos a sensibilidade de suportar um processo que muitas das vezes a gente acha que é para nos matar, mas na verdade é tudo um processo de Deus para nos levar a algo maior. E algo muito interessante que você falou também, que você conheceu a Jesus justamente nessa fase. Como foi para você tomar suas decisões? Você não conhecia a Deus.
Na verdade, eu conhecia, vim de uma família muito católica, e eu já tinha alguns sacramentos da igreja católica, eu era bem assídua na igreja, eu tenho batismo, tenho eucaristia, tenho crisma. O único sacramento da igreja católica que eu não recebi foi o matrimônio. E eu sempre tive muita fé em Deus, enfim. Mas nesse momento de fragilidade, eu fui apresentada a uma igreja por uma vizinha, Maria Nália. Espero que você assista esse podcast, quer dizer que você foi muito importante na minha vida. Mas não foi nessa igreja que eu me firmei, nem que eu tomei a decisão de seguir a Cristo. Percebi. Tá? Foi nesse processo que eu comecei a frequentar essa igreja. Era essa igreja que me trazia alívio naqueles momentos. Foi uma gestação muito difícil. Eu era mãe solteira de 2 filhos, né? Era meu segundo filho, eu era mãe solteira de 2 filhos. E eu sofri muito, foi uma gestação muito difícil. E o que me manteve de pé foi as vezes que a minha vizinha, que me viu crescer, ela tem a idade da minha avó, chegou à minha casa e disse: Yasmin, vamos ali, eu quero levar você numa igreja. E quando eu entrava lá e eu via os louvores e eu via a palavra de uma forma totalmente diferente da forma que eu era habituada a ouvir a palavra, foi isso que me manteve firme. Mas não foi nesse momento que eu decidi seguir a Cristo, aceitar Jesus, não foi nesse momento. Foi aí um pouquinho depois. Mas ali você já viu a mão de Deus. Já conseguia sentir. E mais uma visão que eu pego aí. Você tomou suas decisões, teve consequência, mas mesmo assim, Deus arrumou formas, enviou Sim. sua vizinha. Não, eu vou cuidar dela. Sim. E foi ali que Deus hoje agiu, não é? Cuidando de você nesse momento difícil. Sim. E você hoje? Vamos já pular para hoje. Eu digo hoje, mas você pode contar a sua trajetória. Você hoje, a Yasmin hoje, como lidar com essa situação depois dessa experiência tão forte? De esperar o tempo de Deus ou fazer no seu tempo? Hoje eu consigo entender que muitas das vezes nós precisamos passar por um processo doloroso para amadurecer determinada área da nossa vida. Porque as circunstâncias, né? O mundo traz circunstâncias adversas que nos fazem entristecer, que nos fazem sofrer. Mas o importante é entender e perceber que Deus está tomando conta daquele processo e que as coisas não acontecem quando e como nós queremos, mas sim debaixo da vontade e da mão poderosa de Deus. Hoje eu consigo enxergar isso. Muitas vezes, ainda hoje, eu tento... a palavra não seria fugir, mas eu tento evitar sofrimentos que eu julgo desnecessários. Porque às vezes a gente sangra tanto, Jason, é tão difícil sofrer, é tão difícil sangrar, que a gente busca uma saída, não tentando antecipar o tempo de Deus, mas é tentando diminuir o nosso sofrimento. Você aprendeu com seus erros, não é? Tenho aprendido diariamente, né? Porque nós isso erramos. É a importância da gente respeitar, não é? O tempo de Deus, Sim. mesmo que não seja a nossa vontade. Sim. Ali. Aquilo vai trazer algo de bom, aquilo Sim. vai trazer um aprendizado. Já teve algum momento, a gente está falando dos momentos difíceis, mas também já teve algum momento na sua vida que você não esperava algo Muitos. e Deus foi lá e fez, porque era o tempo dele? Muitos. Conta uma experiência. Desde o meu casamento, né? Eu sou casada com o Carlos, você conhece o Carlos. E Carlos nasceu numa casa cristã, né? E depois ele se casou com a primeira namorada dele, que também fazia parte da igreja e tudo. Depois ele serviu na Legião Estrangeira. Enfim, é uma longa história. Infelizmente, o casamento não deu certo. E o Carlos, ele foi pro mundo. Ele foi conhecer o mundo. E eu falo muito isso pra ele. Eu agradeço a Deus ter permitido você ir pro mundo, porque foi no mundo que você me encontrou e me resgatou. E se hoje eu sou, né... essa esposa que eu sou, dedicada à minha família, sou uma mulher assídua na minha igreja, se eu falo de Deus para os meus filhos e guio eles por esse caminho, é graças ao Carlos. Então, desde o meu casamento, eu consigo ver o poder e a mão de Deus e o tempo de Deus na minha vida, porque já estava determinado. Precisava passar por aqueles momentos difíceis sozinha, me fortalecer em Cristo, fazia parte daquele processo, para que eu pudesse amadurecer e me fortalecer, para que a seguir eu pudesse conhecer um homem que me guiasse, me conduzisse ao caminho certo e a entender que esse processo fazia parte daquilo que Deus tinha para minha vida. Isso é interessante porque é o que você leu aí, não é?
Sim. Há tempos de guerra. Há tempos de paz. Sim. De chorar e de sorrir, não é? Há tempo para todas as coisas. Para todas as coisas. Nada sai do controle dele. Nada. Mas como a gente lidar? Teve a parte ruim, não é? Que acontecem as coisas que não é o que a gente espera, mas que é da vontade de Deus. Sim. E também acontecem coisas boas que não é o que a gente espera, mas é da vontade de Deus. Sim. Mas, e nesse meio termo, como lidar, muitas das vezes, com o silêncio de Deus? Nossa, o silêncio de Deus... Eu passei recentemente por uma situação de silêncio e eu queria dizer para você que está me ouvindo que o silêncio de Deus não significa abandono de Deus. Quando Deus está em silêncio é porque Ele está preparando algo muito melhor para você. Jason, isso eu vivi recentemente, uma situação, né, particular, e eu orava, e eu buscava, e eu me ajoelhava, e eu chorava, e eu sangrava. Eu dizia, Senhor, o Senhor não está me ouvindo? O Senhor não está vendo a minha aflição? E Deus permanecia em silêncio. Nossa, foi tenso. Traz um momento. Foi tenso. Aí eu, não, vou mudar a estratégia. Não posso só orar, não posso só jejuar, não posso só chorar. Não, agora eu vou fazer prova com o Senhor. Porque eu entendia que no tempo certo Ele ia agir. Mas eu estava sangrando. E quando você sangra, você busca saídas, né, que não são condizentes com o tempo de Deus. Você quer acelerar o processo. Então, quando eu percebi que eu estava tentando acelerar o processo, que Deus com certeza estava fazendo, Ele estava em silêncio, mas eu sabia que Ele estava trabalhando. Quando eu percebi isso, aí eu mudei o contexto e fiz prova com o Senhor. Aí o Senhor foi lá, prontamente me respondeu. Você acha que isso é o segredo para... É um conselho que você dá para todo mundo? Suporte o processo? Sempre. Suportar o processo faz toda a diferença. Eu não vou muito longe, eu vou numa coisa muito básica. Quando Deus criou o mundo, né? Isso lá em Gênesis, se a gente for lá para o início, ele determinou o dia, determinou a noite, Ele determina as estações do ano. Né? As estações, nós que moramos na Europa, as estações do ano é uma coisa muito forte pra gente, né? Porque aqui em Portugal a gente passa, muito, é muito bem definida, é diferente do Brasil. Então, quando Ele define as estações do ano, Ele deixa muito claro que existe sim um tempo para todas as coisas. É na primavera que se floresce, é no verão que se colhe, é no outono que você perde as folhas e que você começa a arar e semear a terra, preparar a terra no inverno também, para começar a plantar, para florescer na primavera novamente, colher no verão. Isso faz parte da criação do mundo. Esperar esse tempo e entender os processos. Então, assim como a natureza tem esse tempo, tem essas estações, nós humanos, seres humanos, na nossa vida também há. Há tempo de florescer, o sol, há tempo para sorrir. No outono é a altura que nós devemos nos despir daquilo que já não faz mais parte de nós. Tem um versículo que fala aqui que é tempo de abraçar e tempo de se afastar. Então, isso me remete muito ao outono. A gente passa a primavera e o verão abraçando porque é tudo muito lindo, todo mundo junto. Mas no outono é um momento de você deixar ir, sabe? De encerrar alguns ciclos, de podar algumas árvores. Isso me remete muito às nossas vidas hoje. Então, Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso. Você acha que a pressa nos atrapalha a entender esse processo? Sempre, principalmente hoje, porque, como eu falei anteriormente, nós vivemos numa sociedade imediatista. Nós queremos tudo agora, nós queremos tudo hoje. A gente acha que igreja é um self-service, que você entra lá, já tá lá um banquete, você vai lá, se serve imediatamente porque a comida já tá lá pronta. Você coloca no seu prato só aquilo que você quer comer, não aquilo que você precisa comer, mas aquilo que você quer comer. Passou ali no caixa, pagou, se alimenta e vai embora. Não é assim. O tempo de Deus é diferente. E a nossa pressa, muitas das vezes, põe a perder os planos que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. É forte. Você falou algo aí que eu fiquei refletindo aqui e peguei uma visão muito forte. Lê aí um versículo que você leu agora, por favor. Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Como saber o tempo de estar junto e o tempo de se retirar? Jason, eu acho que isso é uma coisa muito natural de cada um. Eu
eu tenho uma convicção de que tudo em excesso faz mal, né? Inclusive, vou trazer aqui pro lado da amizade, tá? Que é uma coisa que nós jovens, eu sou mãe, mas eu sou jovem, tá? Nós jovens temos muito isso, né? De estar sempre colado nos amigos. Mas nós precisamos entender que tudo em excesso faz mal, né? Comida em excesso, comida nos alimenta, nos nutre. Mas em excesso nos torna obesos, né? É forte. Tudo em excesso faz mal. E amizade também, porque nós temos vidas diferentes, propósitos diferentes. Os planos de Deus são únicos para cada um de nós. Então, nós precisamos entender que existe sim o momento de estarmos em comunhão, mas também é necessário entender que existem momentos que devemos estar mais distantes. Não significa que nós temos que deixar de ter amizades, mas temos que entender que existe um limite, um limiar até nas amizades. E você já teve dificuldade de aceitar essa fase? Já, muito. Vamos pra amizade. Você já teve dificuldade de aceitar? E por que Deus está me fazendo entender que é hora de eu me afastar? Porque é difícil. É difícil. Você tem um ciclo e Deus vai lá e mostra algo a você e diz, olha, é momento de se retirar. Como você, especialmente você, já passou por isso? Como você lidou com essa situação? Geizão, eu já passei por isso inúmeras vezes. Eu acho que no nosso meio cristão isso é um pouco mais complicado porque a gente espera realmente que os nossos amigos se tornem nossos irmãos, que eles sorriam com as nossas alegrias e chorem, né, com as nossas tristezas. E muitas das vezes nós depositamos naquela pessoa expectativas que são geradas em nós, mas que muitas das vezes não são correspondidas. E existe um louvor bem interessante que fala assim: Deus ouve conversas que você não ouviu. E quando você vive pautado num propósito com o Senhor e pede sempre o direcionamento do Espírito Santo de Deus, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está conosco todos os dias, ele vive em nós. Quando você pede esse direcionamento, o Espírito Santo se encarrega de mostrar para você que é um ciclo que precisa ser terminado. E você precisa ter maturidade de entender que aquele ciclo que se termina, assim como se iniciou e vai terminar, é debaixo de um propósito que Deus tem para sua vida. Faz parte desse tempo que Deus tem para cada um de nós. Como identificar esse tempo? Aí não tem como identificar. Você percebe que ele vai findando, assim. Não tem como identificar o tempo de Deus. Mas eu acho que quando a gente tá bem alinhado e tem essa intimidade com o Espírito Santo, a gente consegue sentir, sabe? Existem algumas características, algumas nuances que vão aparecendo e você começa a sentir que aquele ciclo começa a se encerrar. Mesmo quando, por exemplo, quando meu pai faleceu, a última vez que eu encontrei com meu pai acordado, porque no dia seguinte ele entrou, né, ele foi entubado, entrou em coma, eu percebi que aquele era o último olhar do meu pai. Eu acho que o Espírito Santo, ali naquele momento, ele já me convencia que ali era o final de um ciclo, né? Do ciclo da vida do meu pai. Mas isso também acontece com as amizades. A gente vai percebendo, aos poucos a gente vai se afastando, às vezes a conversa já não flui mais como fluía antes, às vezes já não é mais tão divertido estar junto, né? Existem algumas características que vão acontecendo e nos fazendo perceber que é o fim daquele ciclo, né? E isso em todos os aspectos, não é? Todos os aspectos. Como manter uma relação, uma fé, vamos levar para a fé. Como manter a fé ativa em Deus depois de todas essas situações negativas que a gente vê que não foi do jeito que a gente queria, não está sendo no tempo que a gente queria. Como manter a fé ativa nessas situações? Manter a fé ativa é através da busca da palavra, é lendo, é orando, é buscando entender e sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu digo todas as coisas cooperam, isso não sou eu quem digo, está na palavra. Eu não estou dizendo que apenas coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é muito importante que a gente consiga perceber que mesmo circunstâncias ruins, coisas ruins acontecem na nossa vida debaixo da permissão de Deus, porque Ele nos ama. E não é uma forma de castigo. Em setembro do ano passado, eu perdi um filho, né, numa gestação de 8 semanas, e eu ouvi de uma pessoa a seguinte frase: é isso, quando a gente se afasta da obra de Deus, Deus nos castiga.
E eu não entendo que as coisas ruins que acontecem na nossa vida são castigo de Deus. Não são castigo de Deus. Não era o tempo de Deus. Não era o tempo determinado pelo Senhor. Eu entendo isso. Não é porque Deus me castigou, é porque não era o tempo dele. E por não ser o tempo dele, por ele me amar, por ele entender que aquilo poderia me gerar talvez uma consequência futura, ou para mim, ou para aquele bebê, eu não sei. Ele tirou da minha vida um filho. É doloroso perder um filho? É muito doloroso. Mas em tudo eu dou graça. Em tudo eu dou graça, porque eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sejam elas boas ou ruins. Você acha não é? Você sente que existe ainda promessas de Deus para a sua vida que ainda não está no tempo dele? Sinto muitas coisas. Às vezes eu fico querendo negar aquilo que Deus tem para minha vida, o propósito que Deus tem para minha vida, mas eu sei que no tempo dele eu posso dizer que não estou pronta, eu posso não me sentir preparada, mas no tempo dele eu serei capacitada por ele. Ele continua me dando a sabedoria que eu necessito para fazer se cumprir na minha vida, através da minha vida, os planos e os propósitos dele. Amém. Você é uma pessoa que mostra, não é? Que aprendeu com as escolhas erradas, esperar no tempo de Deus, e hoje você tem outra visão, não é? Você acabou de falar, hoje você espera e entende porque muitas das coisas deu errado. E o que você deixaria uma visão aí para as pessoas que não entendem ainda porque certas coisas estão dando errado, porque certas coisas ainda não aconteceu, para que essas pessoas possam entender que tudo é no tempo de Deus? Bom, o que eu queria dizer é que as pessoas precisam entender que Deus não é limitador de tempo, ele é o dono do tempo, ele é um gestor do nosso tempo. Todas as coisas só acontecem porque ele permite que aconteça, sejam elas boas ou ruins. E nós precisamos entender que as coisas não devem e não podem acontecer quando nós queremos, mas sim quando Deus permite. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor e acreditamos que Ele é o Senhor das nossas vidas, nós precisamos entender que tudo que vai acontecer na nossa vida é no tempo do Senhor. Então, não esperem que Deus responda de forma imediata aos vossos anseios, porque as coisas acontecem no tempo dele. Aprendam a respeitar o processo, aprendam a respeitar o momento das estações as quais vocês estão vivendo. Isso é muito importante. Há tempo de semear, há tempo de plantar, há tempo de colher e há tempo de regar. E nós regamos com lágrimas, e é doloroso regar com lágrimas. O processo é doloroso, mas nós precisamos entender que aquele processo faz parte do tempo que Deus tem nos dado para nos amadurecer e nos fortalecer cada vez mais. Amém, amém. Muito obrigado por sua presença, por essa visão aí espetacular do Senhor, que a gente possa trazer, que você possa trazer isso para a sua vida. Espere no tempo do Senhor. Talvez o tempo de Deus não é o que você esperava, não está sendo no tempo que você esperava, não é? Na verdade, não está sendo aquilo que você esperava, mas confia no Senhor. Confia, porque tudo há um tempo. E tudo que Ele faz é para o nosso próprio bem. A gente não entende, é isso, mas é para o nosso próprio bem. É isso. Então, esperem no tempo do Senhor, tenham paciência, calma, vão devagar, porque Deus sabe de todas as coisas, está no controle de tudo. Muito obrigado por sua presença. Quero que você volte aqui outras vezes. Na verdade, eu vou dizer aqui, ela era para ser uma das primeiras a ser convidada. Eu convidei ela uma das primeiras, não é? Então ela estava só me enrolando, perdendo tempo. Pois. Mas era o tempo de Deus. É no tempo de Deus. Pegou a visão? Então é isso. Que você possa aparecer aqui outras vezes para compartilhar mais e mais aquilo que Deus tem ministrado em seu coração. Jason, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, participando desse projeto lindo, que eu tenho certeza que tem alcançado muitas vidas e vai continuar alcançando muito mais através da sua vida. Você tem sido instrumento e aqueles que por aqui passaram também. Então, fico muito feliz e oro a Deus pela sua vida. Amém. Eu creio nisso. Amém. Que Deus possa me usar e usar cada um que vem aqui para que a gente juntos possa estar nessa missão espalhando o evangelho dele. Amém. Em nome de Jesus. Pega essa visão. Até a próxima. Pega essa visão. Tchau. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até logo. Tchau. Tchau.